Detalhes do acordo do Flamengo com Almada. Luiz Henrique correndo risco de ser preso na Rússia. Pelo menos essa é a especulação por lá. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Luiz Henrique, atacante da seleção e do Zenit, pode mesmo ser preso na Rússia. Essa especulação surgiu nas últimas horas e diz respeito ao péssimo comportamento do atacante no trânsito da Rússia. Ele já acumula 52 multas de trânsito que não foram pagas. Essas multas totalizam R$ 5.400. Se você tiver 52 multas não pagas no Brasil, você vai gastar muito mais do que esses 5.400. Pois bem, a informação a partir daí é de que ele correria o risco de ficar preso por 15 dias. Tem até um jornal de lá bancando que também por isso o Luiz Henrique tenta desesperadamente sair do Zenit. Através de sua assessoria, o Luiz Henrique afirmou que não foi notificado por nenhum órgão do país sobre as infrações e a respeito dos valores em aberto. De qualquer forma, o Luiz Henrique e o departamento jurídico do Zenit se apressaram para tentar tomar as providências diante dessa questão. Preciso trazer detalhes da negociação praticamente fechada entre Flamengo e Atlético de Madrid por Almada. O jogador é esperado na próxima semana para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. A proposta do Flamengo é de 23 milhões de euros fixos ou 133 milhões de reais. O Flamengo ainda possibilita ou cogita pagar mais 5 milhões de euros em bônus. A gente está falando de mais 29 milhões de reais, ou seja, pacote total, incluindo valor fixo e bônus de 162 milhões de reais. O rubro-negro também se dispõe a pagar a maior parte do valor fixo à vista. O restante em poucas parcelas são propostas bem superiores àquelas oferecidas ou feitas pelo River Plate ao Atlético de Madrid. Toda essa bolada que eu citei por apenas 50% dos direitos econômicos. No primeiro momento, o Almada relutava com a ideia de jogar no Rio e no Flamengo, mas ele foi convencido de que seria a melhor opção para sua carreira. Só para completar, contar que Gonzalo Plata não deve participar da partida contra o São Paulo nesse domingo no Rio de Janeiro. Ele não treinou pelo segundo dia seguido por causa de uma tendinite no joelho. Boa noite, Nicola. Se o Pulgar sair, você acha que para o seu lugar o Fabinho ou o Sousa? Dois excelentes nomes, gosto dos dois. Bora explicar primeiro sobre o Pulgar e depois falar sobre os outros. O Pulgar tem no seu contrato uma multa de 4 milhões de euros desde o início desse mês. Estava combinado lá atrás, quando ele renovou o contrato, que se ele não fosse vendido antes e nem tivesse o contrato renovado, chegando em julho, e o contrato dele teria uma multa de 4 milhões de euros para clubes do exterior, tá? Especula-se que ele pode ir para a Arábia Saudita, que ele já tem um acordo com o clube da Arábia Saudita. Eu só truco essa história porque, assim, se ele já tem um acordo com o clube da Arábia Saudita, o clube já tinha pago os 4 milhões de euros e já tinha levado ele embora. Até acho que por trás disso há uma pressão do atleta para que o Flamengo melhore seu contrato. Ele ganha R$1 milhão por mês e ele quer se aproximar dos R$2 milhões que vários dos jogadores ganham. Aí especularam que o Pulgar pode ir também para o Mônaco. Eu entrei em contato com o Thiago Escuro e o Escuro me garantiu que não vai contratar o Pulgar, tá? Mas existe uma chance real de o Pulgar ir embora. Para contratar um substituto, esses dois que você citou seriam excelentes. O Sousa, que é craque. O Sousa fez um grande jogo contra o Flamengo no ano passado, num confronto entre Racing e Flamengo, jogando como volante, jogando como zagueiro, ou o Fabinho, ex-jogador da seleção, livre do mercado, ele não renovou o contrato no Al-Ittihad. O Fabinho vai dar prioridade para a Europa. Está até sonhando com a chance de voltar para o Real Madrid. Ele foi para o Real Madrid Castilha assim que ele saiu do Brasil em 2012. Ele troca o Fluminense pelo Real Madrid Castilha. Não acho que vai aparecer nada do Real Madrid para o Fabinho, mas ele está dando preferência para clubes de fora, tá bom? O Luiz Henrique Pereira. Boa noite, Nicola. Tem alguma tendência de Thiago Almada ser anunciado no Flamengo na semana que vem? Eu diria que esse é o caminho, tá? Dele ser anunciado no Flamengo na semana que vem. Os processos estão sendo feitos. Ele está de férias, é só importante lembrar disso, né? O cara acabou de chegar da Copa do Mundo, estava disputando o Mundial, tem direito a um período de férias. Então, por mais que Flamengo e Atlético anunciem eventualmente nesse final de semana um acordo ou algo do gênero, não imagino que ele vá estar à disposição para jogar por agora. O único maluco que quebrou essa sequência de férias foi o Paredes, volante que arranjou enorme confusão depois da final entre Espanha e Argentina. A Argentina perde a final da Copa no domingo e ontem ele estava jogando pelo Boca Juniors contra o O'Higgins. Inclusive foi dele a assistência para o gol do Montiel, né?
Ele deu um lindo passe, o Merentiel, ex-jogador do Palmeiras, finalizou na saída do goleiro, vitória por 1-0. O jogo da volta acontece na semana que vem, é aquele playoff da Sul-Americana. E depois da partida, o Paredes contou que ganhou 2 dias de folga e agora vai aproveitar esses 2 dias de folga. Só a título de comparação, enquanto o Paredes nem teve folga, os 3 jogadores do Equador que pertencem ao Galo, o Preciado, o Minda e o Alan Franco, nem jogaram ainda, né? O Alan Franco com uma justificativa, um problema familiar, há quem diga que inclusive pode ser um sequestro ou algo do gênero, mas a questão envolvendo os outros 2 é inexplicável. O Diego Vinícius, Nicola está equivocado em relação ao Almada. O AS da Espanha está usando notícias do Brasil, não tem nada da imprensa espanhola cravando. Eu moro aqui. Diegão, vou até buscar para você, mas teve jornalista na Espanha dizendo que o negócio estava avançado. O jornal Marca, da Espanha, chegou a festejar, olha, esse foi louco, chegou a festejar que mais uma vez o Flamengo salvou o Atlético de Madrid. E aí eu vou explicar o contexto. O jornal Marca diz que o Almada não daria certo no Atlético de Madrid e o Atlético está vendendo por mais do que o comprou. E aí lembrou de outros 2 casos em que o Flamengo ajudou o Atlético, o primeiro deles do Saúl, que era reserva e tinha um salário alto e foi para o Flamengo, o segundo do Samuel Lino, que foi vendido quase 3 vezes mais do que o valor que ele havia sido comprado, tá? Mas, cara, o próprio Boto, quando perguntado, admitiu que as coisas... Ele não quis dar mais detalhes, mas admitiu que havia interesse e havia negociação. E Gonzalo Plata pode mesmo trocar o Flamengo pelo Krasnodar? A notícia ganhou um pouco mais de destaque nos últimos dias pela boa fase do equatoriano vestindo a camisa do Flamengo. O Plata interessa ao Krasnodar, da Rússia, que sinaliza com a possibilidade de pagamento de até 15 milhões de euros, com a lembrança de que quando o Flamengo comprou do Al Saad, o rubro-negro desembolsou só 3 milhões e 800 mil euros. O Plata ganhou destaque no futebol mundial ao marcar um gol na Copa do Mundo contra a Alemanha, gol super importante da seleção equatoriana. Na temporada atual pelo Fla, 24 jogos, 2 gols e 3 assistências. É só importante contar que Flamengo assegura que não há uma proposta oficial do Krasnodar. Se já existiram contatos com o Plata, esses contatos não foram repassados ao rubro-negro. O Krasnodar busca um atacante de lado de campo desde que perdeu o Vitor Sá. O Canóbio era uma das alternativas, mas o atacante uruguaio do Fluminense se recusou a se mudar para a Rússia. Não há uma confirmação sobre um suposto interesse do Plata nessa negociação. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Ponta atacante acertado com o Flamengo tenta descobrir se é uma... Eu tô tentando apertar o José Boto, mas tá difícil, cara. E a justificativa do Flamengo é honesta, é justa, né? Se o Boto fala para mim ou para qualquer outro jornalista qual é o atacante que eles estão negociando, esse nome explode e faz com que outros clubes no mundo também tenham interesse. E aí a concorrência pode fazer com que o preço fique mais caro. O que a gente sabe é que são 3 os reforços que o Flamengo pretende contratar. O meia é o Thiago Almada, negociações avançadas. Sobre o ponta, não é o Luiz Henrique, tá? Até conversei com um dos empresários do Luiz Henrique ontem, e esse representante falou que não há conversas em andamento para o Luiz Henrique virar reforço do Flamengo. O que se sabe é que é um ponta canhoto que joga pelo lado direito e é estrangeiro. Em relação ao centroavante, alguém também estrangeiro, mais jovem, que chegaria para ser reserva do Pedro no primeiro momento, para quem sabe daqui a um tempo estourar e virar titular num futuro não tão distante. O Kleber Santos mandando boa noite a todos. A Selma perguntando se existe elenco melhor do que Flamengo e Palmeiras. Não tem. Esses 2 são certamente os melhores.